Então, o cálcio vai ficar perdido sem saber para que lado ele tem que ir. Com isso, o sarcoplasma fica com uma concentração elevada de cálcio. Então, como ele não vai espalhar, ele vai concentrar ali, porque não sabe para onde ele vai, o que vai acontecer, fica com a concentração elevada, formando pontos de ligação miosina-quitina. O metabolismo energético não mais sintetiza ATP. Não tem mais ATP. As bombas de regulação iônicas não mais funcionam. Em consequência, o músculo permanece rígido sem que as pontes não se libertam. Então, é como se a pessoa travasse. Trava. E aí vem isso aqui, ó, entra no rigor mortis. Aparece em torno da 12ª hora após a morte. Então, veja bem, depois que a pessoa vem a falecer, 12 horas depois já inicia essa rigidez. Até 12 horas não inicia. Por isso que quando a pessoa morre, logo, logo eles dão um jeito de arrumar, de preparar, porque a hora que inicia essa rigidez não tem jeito mais de mexer. E permanece até em torno de 36 horas. Quando se tem uma reversão, que ocorre naturalmente devido à degeneração dos tecidos musculares. A falta de ATP vai impedir o deslizamento e o bombeamento de cálcio, impede o relaxamento muscular. Então, os músculos ficam apenas contraídos, não relaxa, não volta. E com isso, de 15 a 25 horas após a morte, os lisossomos liberam as enzimas que destroem as proteínas do músculo, causando o relaxamento do cadáver, tá? Então, somente depois disso aí, que aí os lisossomos vão entender que a célula nada está funcionando, é hora deles estourar, então, libera essa enzima, a enzima começa a quebrar, destruir as proteínas do músculo, aí ocorre o relaxamento do cadáver. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem essa situação. Ó, olha a rigidez aqui, que não consegue nem mexer direito. Olha aqui. Tem uma doença, vamos ver quem está aí comigo, quem está lembrando. Tem uma doença bacteriana que causa essa rigidez aqui também. Quem é que vai buscar e lembrar que doença bacteriana é essa que causa essa rigidez? Será que alguém consegue lembrar? Que doença é essa? É o tétano, tá? É o tétano. O tétano, a bactéria, a toxina da bactéria vai interferir no cérebro, né? E no cerebelo, e aí vai causando também essa rigidez. Uma pessoa, por exemplo, que tem um tétano, né? E que venha... Isso aqui é um pouco de exagero, porque quem está perto dessa pessoa aqui vai tentar baixar o braço dela, tentar organizar, né? Mas vamos supor que essa pessoa vive sozinha e ela deu essa doença. Ela vai morrer desse jeito aqui. Ah, mas como que vai fazer? Eu não sei como que faz, na verdade, se eles conseguem abaixar um pouquinho os braços, né? Porque a rigidez muscular está muito alta, então eles não conseguem trabalhar muito isso não, tá? Então fica mais ou menos assim, ó, tudo, né? Com defeitos, né? Todo tortuoso, vamos assim dizer. Ok? Alguma pergunta? Terceiro ano? Algum comentário? Algum acréscimo? Tudo certo? Agora, então, nós vamos passar para o tecido nervoso, página 28. Vou tirar essa aqui e vou compartilhar outra, tá? Tecido nervoso agora. Então, vamos lá. Tá. Tecido nervoso. Terminando o nosso tecido, né? O tecido nervoso é aquele responsável por levar e trazer estímulos no corpo inteiro.
leva mensagem, traz mensagem, né? Então, ele leva e traz esses estímulos por todo o corpo. Características gerais desse tecido, tá aí na página 28. Especializado em conduzir os impulsos nervosos. É formado por célula altamente especializada, chamada neurônio, células da glia e células da micróglia. Nós vamos ver o que é isso. Aqui a gente tem o neurônio, a comunicação do neurônio, né? E lá no cérebro também uma intercomunicação. Como é uma célula altamente especializada, ela não regenera e ela não reproduz. Esse neurônio é formado dentro do nosso corpo na vida embrionária, intrauterina. Se formou 1 milhão de neurônios, não vai formar mais. Eu posso morrer com 500 mil de neurônio, mas não forma nem mais um depois, tá? Então, ele não reproduz, são formados na vida intrauterina, são células altamente especializadas e não têm capacidade de regeneração. Ó, de que o neurônio é formado, então? Vamos recordar. Corpo celular, essas primeiras ramificações são os dendritos, essa caudazinha, que é a cauda do axônio, e as terminações do axônio. Aqui nós temos os nódulos de Ranvier, né? E aqui dentro nós temos a bainha de mielina, tá? Que protege a passagem do estímulo. Então, isso aqui é a estrutura básica de um neurônio. O estímulo é captado pelo dendrito, passa pelo corpo celular, pelo axônio e depois pelas terminações do axônio, tá? Então, aqui, novamente, é um neurônio, né? Tirou aqui para a gente ver aqui dentro essas células, né? Schwammer e o nódulo de Ranvier. Então, aqui dentro dela. São bem protegidos, esse axônio tem que ser bem protegido para que o estímulo passe e não perca tempo, né? E vá de um neurônio para o outro. Dentro de um neurônio, o caminho do estímulo é dendrito, corpo celular, axônio e terminação do axônio. De um neurônio para o outro, eu tenho dendrito, corpo celular, axônio, terminação do axônio, e aí vem dendrito, corpo celular e segue a vida aqui. Tipos de neurônio, né? Existem vários tipos de neurônio. Além daqueles que nós conhecemos, que é o neurônio sensitivo, que é o que pega o estímulo, neurônio associativo, que é o que associa a mensagem, neurônio motor, que é o que executa o movimento. De acordo com as ramificações desse neurônio, nós temos, então, multipolares, são aqueles que têm várias ramificações dendríticas aqui, tá? Multipolares. Bipolar, as duas ramificações aqui. E pseudopolar é quando tem uma só disfarçada de duas, tá bom? Então, esses aqui são os tipos de neurônio que existe no nosso corpo. Continuando lá na página 29, as células da glia ou neuróglia. O que é isso? São células menores que o neurônio, mas muito mais numerosas do que o neurônio. Então, são menores do que ele, mas bem numerosas. Ao contrário dos neurônios, as células da neuróglia são capazes de multiplicar. Então, diferente dos neurônios, essas células da neuróglia ou da glia multiplicam, sofrem mitose. Na neuróglia, distinguimos os tipos de célula. Vamos ver quais são os tipos de célula. Primeiro aqui, astrócitos. São as maiores células que existem. Apresenta grande número de ramificação, ó, parecendo uma árvore, né? Mesmo, uma raiz. Contribui para uma melhor difusão de nutrientes entre o sangue e os neurônios. Quando a gente fala que tem que oxigenar o cérebro, né? Tem que ativar a circulação no cérebro. Então, essas células aqui, elas vão contribuir para essa oxigenação.
e distribuição de sangue para os neurônios. Participam do processo de cicatrização do tecido nervoso. Eu falei para vocês que o neurônio, cadê ele? Não regenera. Mas algumas partes aqui dos dendritos que forem cortados, algumas partes axônios que forem danificados, conseguem crescer e regenerar, tá? Essas células aqui, elas participam desse processo de regeneração. Oligodendrócito, o nome já indica, oligo, pouco. Então, são células pouco ramificadas. São responsáveis pela formação da bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é um composto lipídico que serve como isolante para que o estímulo passe rapidamente numa mesma linha. Algumas medicações, alguns produtos podem destruir isso aí, como o uso de drogas, por exemplo, algumas medicações tomadas contínuas, medicações mais fortes, pode destruir essa bainha de mielina. E aí, o que acontece? A pessoa, ela perde a capacidade de transmitir esse estímulo de uma forma mais lógica, né? Aquilo que as pessoas falam, fez lavagem cerebral uma pessoa, né? Porque os estímulos passam totalmente desorganizados. No sistema nervoso periférico, se deve a um tipo especial de oligodendrócito, que é as células de Schwann, tá? Depois a gente tem as células da micróglia. Então, nós temos aí a célula da micróglia. São células macrófagas, especializadas em fagocitar dendritos e restos de células presentes no tecido nervoso. Essa célula aqui, por exemplo, se por um motivo qualquer, estresse, doença, algum motivo assim, o neurônio da gente morre. Igual eu falei para você, se a gente nasce com 1 milhão de neurônio, você não vai morrer com 1 milhão de neurônios, você vai morrer com bem menos. Com o passar do tempo, esses neurônios vão enfraquecendo e vão morrendo, tá? Morte natural, de velhice, né? Ou então provocada pelo estresse, pelo cansaço, por medicações, até mesmo drogas, né? Tudo isso vai matando esses neurônios. E aí o que acontece? Quando eles morrem, essa célula aqui, micróglia, ela é responsável por fazer a limpeza dessas células, tirar essas células mortas, fagocitar essas células, fazendo com que elas não fiquem paradas ali, danificando o tecido, tá? Meio que fazendo a limpeza mesmo. Então, ela fagocita essas células mortas, tirando aquilo dali para não prejudicar todo o funcionamento do tecido. Essas células aqui, o autor também não traz modelo dela, né? Epidemárias, que está aí na página 29. São células que revestem as cavidades internas do encéfalo e da medula espinhal e que estão em contato com o líquido céfalo-raquidiano. Esse líquido terceiro ano, lembrando a vocês que ele começa no cérebro e desce pela medula espinhal, né? Então, quando a gente está suspeita de uma infecção no cérebro, uma encefalite, uma meningite, alguma coisa assim, é comum fazer a punção na coluna, tirar parte desse líquido para analisar esse líquido e detectar se é vírus, bactéria, o que está atrapalhando ali, tá? Agora nós vamos falar do encontro dos neurônios, que nós chamamos de sinapse. Toda vez que o axônio de um neurônio encontra com o dendrito do outro, nesse local aqui, nós temos o que nós chamamos de sinapse nervosa. Essa sinapse acontece graças a vesículas que nós temos aqui, vesículas sinápticas, que produz substâncias químicas que nós chamamos de neurotransmissoras, né? Que faz com que o estímulo saia desse neurônio e seja captado por esse. Porque senão o estímulo vai querer perder para cá, vai querer perder para lá, né? E ele não vai chegar onde deveria chegar, tá? Então, essa sinapse, ela pode acontecer
de várias formas. A sinapse interneural entre dois neurônios. Aqui eu tenho neurônio 1, neurônio 2. Pré-sináptico, antes de sair para cá. Pós-sináptico, depois que os dendritos do outro neurônio pegou esse estímulo, tá? Aqui, ó, existe uma porção de estruturas químicas que vai fazer com que o estímulo passe diretamente para o dendrito do outro neurônio. Então, nessa parte aqui, eu tenho a pré-sinapse. Para cá, eu vou ter a pós-sinapse. A pré, porque ele está preparando para passar para cá. E aqui ele já passou, já captou o estímulo, tá? Então, aqui eu tenho a pós-sinapse. Normalmente, a pré-sinapse acontece na terminação do axônio e a pós-sinapse na ramificação do dendrito. Outro tipo de sinapse, neuromuscular, placa motora. É aquela que vai acontecer quando ela chega no músculo, ela vai ativar o trabalho muscular, tá? Ó, é feita nas terminações do axônio de um neurônio com a fibra muscular. Então, é quando essa ramificação aqui, ela vem de encontro diretamente a uma placa muscular aqui. É como se ele viesse trazendo a mensagem do cérebro para cá, por exemplo, para contrair, para trabalhar, tá? Então, isso aqui nós chamamos de sinapse neuromuscular. Então, as extremidades do axônio formam terminações achatadas, denominadas placas terminais, né? Que vai ativar o trabalho muscular. E temos também a sinapse neuroglandular, que é feita entre as terminações do axônio de um neurônio com a glândula, também ativando o trabalho da glândula, ativando o funcionamento, né, dessa glândula. Agora, como que esse impulso nervoso passa de um neurônio para o outro? Página 30 e 31. Vamos lá. O impulso nervoso é uma onda de inversão de polaridade. Toda vez que vai passar aqui, ele vai invertendo as polaridades, tá? Que ocorre na membrana, obedecendo o sentido. Dendrito, corpo celular, axônio. Isso aqui, terceiro ano, é importante vocês lembrarem essa sequência. Dentro de um neurônio, a sequência é essa. Dendrito, corpo celular, axônio. De um neurônio para o outro, eu tenho axônio, dendrito, corpo celular, axônio, terminação do axônio, tá? E é devido a esse sentido obrigatório de propagação, é que nós falamos que o impulso é celulíptico, em direção ao corpo celular. Nos dendritos e celulífago saindo do corpo celular no axônio, tá? Então, aqui nos dendritos, a gente tem o celulíptico. E aqui, a gente tem o celulífago, tá? Então, aqui eu tenho a propagação desse neurônio para esse. O sentido é sempre o mesmo. Não importa se está vindo do pé, se está vindo da mão, da orelha, de onde é. Ele tem que chegar ao sistema nervoso qual ele é responsável, né? E o sistema nervoso qual é responsável vai devolver a resposta através também da transmissão do impulso. E, terminando essa parte, aí no seu livro, o impulso nervoso, né? Ele mostra, quando o neurônio está em repouso, de fora eu tenho um tanto de sódio e as cargas elétricas ficam positivas. De dentro, eu vou ter um tanto de potássio e as cargas elétricas negativas. Acontece um estímulo. O estímulo começa a passar, vai inverter. De fora vai ficar negativo, de dentro que está passando o estímulo tende a ficar positivo. E aqui nós temos o que nós chamamos de transporte ativo. Primeiro ano, fala aí para mim, qual é a característica marcante do transporte ativo? Qual é a característica marcante do transporte ativo? Ninguém para falar? A característica marcante dele é que ele acontece com gasto de energia.
E aí, o que vai acontecer, então? O sódio que está de fora começa a entrar para dentro do axônio. O potássio que está aqui quer sair. Quando a membrana percebe que o potássio está fugindo e o sódio está entrando, ela vai enrijecer e barrar isso daí, tá? Transporte ativo. Ó, o estímulo passou um pouco, aqui volta a ser negativo, positivo e aqui negativo. Porque estímulo acontece o quê? A todo momento. Então, mal saiu de um, já pode estar chegando o outro, tá? Aqui mostra para nós o salto desse estímulo nervoso, tá? Então, ele pode saltear dentro aqui. A bainha de mielina, ela vai permitir que esse estímulo passe muito rápido. Olha, eles dizem que chega até 400 km por hora no neurônio normal, no neurônio com a bainha intacta. Quando não tem a bainha de mielina, quando é amielínico, o estímulo não passa dessa forma, né? O estímulo passa de forma mais lenta e desordenada. Terceiro ano, alguma pergunta, algum comentário? Olha, agora então, nós vamos passar lá para os cordados. Eu vou passar com vocês agora lá para frente B. Lá para frente B. Dentro desses cordados, vou começar com os peixes. Na próxima aula eu volto com vocês, porque senão vai demorar a abrir aqui, os protocordados, tá? Vou interromper essa aqui para me abrir a outra. Só um minutinho. Tá. Então, vamos lá. Mudando agora completamente de assunto, nós vamos falar dos cordados dos peixes, tá? Então, vamos lá. Ó, ictiologia é o ramo da ciência que estuda os peixes. E os peixes são divididos em dois grupos, condrictes e osteíctes, não é isso? Característica dos condrictes. Primeiro grupo de peixe. Maioria marinha, esqueleto cartilaginoso, boca na região ventral, ó, aqui embaixo. São mais primitivos. E a gente tem como exemplo o tubarão, a raia, a quimera. São peixes do grupo dos condrictes. Dentro dessas características, nós vamos ver então dos osteítes agora. Porque os condrictes, como eu falei, o esqueleto dele é totalmente cartilaginoso, né? São peixes mais primitivos e as características marcantes deles é essa. Outra característica marcante é as brânquias que ficam expostas, tá? Os osteítes agora, peixes ossos, são mais numerosos, corresponde mais ou menos a 20 mil espécies, vive em ambiente marinho, ducícola, tanto faz, são predadores, a boca na região frontal, tem brânquias cobrindo, operco cobrindo as brânquias, escamas, mucosas ou couro, nadadeira dorsal, anal, caudal, peitoral, pélvica, sistema digestório completo, né?
com exceção dos cartilaginosos que apresentam uma válvula espiral e cloaca, os peixes ossos apresentam secos e anos. A válvula espiral e os secos são para aumentar a capacidade de absorção. Estruturas que auxiliam a absorção de nutrientes. Coração deles é bicavitário, só passa sangue venoso no coração deles. Detalhe, viu? Sangue venoso sai dos órgãos e passa para o coração. Do coração vai para as brânquias. Possui a capacidade de osmorregulação, porque apresenta estratégia para manter na água, que nós vamos ver depois, tá? E aqui alguns exemplos, cavalo marinho, né? Alguns peixes mais, vamos dizer, exóticos, diferentes, né? Peixe-pedra, peixe voador. Ó, o grupo dos peixes, as escamas, cicloides, quitenoides, né? O formato das escamas. Aqui as nadadeiras, a boca na região frontal, os olhos. Eles têm as narinas servem para perceber o cheiro, tá? Não é para respirar. Ele tem essa linha lateral, que é o sensor deles. Pela linha lateral, eles reconhecem o parceiro, eles sabem onde eles estão, tá certo? Aqui no final da nadadeira, perto da nadadeira anal aqui, tem o poro reprodutor, né? Ó, a espiral no cartilaginoso, secos nos peixes ósseos, né? Sem as brânquias descobertas e branca coberta com opérculo, característica desse grupo de peixe. Outra característica são os peixes dipinóicos. Esses peixes dipinóicos, eles são assim chamados porque é um processo evolutivo de peixe para anfíbio. Eles têm essa bexiga natatória e alguns peixes usam isso aqui como se fosse um falso pulmão, tá? Então, por isso que é chamado de peixe dipinóico, como a piramboia. É como se ela tivesse um pulmão primitivo. Quando a gente pesca o peixe, a hora que você tira o peixe, normalmente quem vai pescar o peixe muito lá no fundo, ele vai vir com a bexiga vazia. Mas quando a gente pesca ele mais próximo à superfície, a bexiga dele vai estar cheia. Por quê? Ele está lá no fundo e quer ir à superfície, ele enche a bexiga de ar e sobe. Está na superfície, ele quer ir ao fundo, ele esvazia a bexiga e desce. Então, essa bexiga natatória serve para um controle hidrostático dele, subir e descer, né, lá no rio, certo? Aqui, ó, a gente tem, né, os tipos diferentes de peixe, tá? Cavalo marinho, né? A urina dele é concentrada e pequena quantidade. Esse outro peixe aqui, urina diluída e abundante. Então, como que eles vão fazer para controlar o equilíbrio osmótico deles? O peixe de água doce, ele nada com a boca aberta, então entra muita água dentro dele. E sai o excesso aqui pelas brânquias, né? E com isso, esse peixe pode urinar muito e perder muita água, porque ele está em água doce. Em água salgada, ele vai ter que nas brânquias, alguns têm as glândulas absorvendo sal, né? Para ajudar nesse equilíbrio dele. No caso aqui, o cavalo marinho, ele vai urinar pouco e urina concentrada, quer dizer, nada de água, porque ele precisa do equilíbrio osmótico para manter, então, dentro da água. Nos peixes cartilaginosos, existem essas ampolas de Lorenzini, localizada na cabeça, que são eletroreceptores, igual o tubarão. Funciona como se fosse um sonar. E ele consegue perceber de longe, né, o movimento, a agitação da água, alguma coisa assim. E o que faz ele ficar em sinal de alerta. E aqui mostra os clasper, que é a estrutura copuladora do tubarão. Nos peixes ossos, a fecundação geralmente é externa. Alguns têm fecundação interna, tá? Muito poucos, mas tem. Na maioria são ovíparos, botam ovos, né? Alguns são ovovivíparos e outros vivíparos.
O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. As formas jovens são chamadas de alevinos. Então, isso depende do peixe. Eu não sei se vocês sabiam, no caso do tubarão, quando a fêmea tá grávida, se tem mais de um filhote, que pode acontecer 2, 3, no caso dela, ela é vivípara, tá? O tubarão desenvolve dentro dela. Lá dentro, os irmãos podem brigar entre si e um já matar o outro e nascer só um tubarão. O negócio é tão violento que já na barriga da mãe, se tem mais de um, né? Ou 2, 3, não costuma ter muitos, eles costumam brigar entre si e um irmão matar o outro e sobreviver apenas um, tá? Então acontece um pouco disso. Terceiro ano, alguma pergunta, algum comentário? Que eu estou caminhando. Vamos lá, então. Isso. Agora vamos para o grupo dos anfíbios. O que são anfíbios? Anfíbios são animais que têm vidas opostas. Anfi, oposto, bio, vida. Características gerais desses anfíbios. Com vidas diferentes, né? Primeiro vertebrado a conquistar a terra, pele lisa, úmida, vascularizada. Agora a pele deles não tem anexo, o peixe tem escamas, aqui não tem nada. Ainda precisam da água para respirar e reproduzir. Não conquistaram a independência da água ainda, tá? Então, eles, filhote, larva, totalmente na água. Adulto, na terra, já tem patas, porém, precisa manter a pele úmida por causa da sua respiração. E para reproduzir, eles têm que ir na água. Respiração branquial, girino, pulmonar e cutânea adulto. Como é o primeiro grupo a ter pulmão, esse pulmão não é completo, ele é incompleto. Então, por ser incompleto, eles precisam de um outro suporte para ajudar essa respiração. Então, eles contam com a respiração cutânea. A circulação é fechada. E depois tem um problema. A saída é só pela boca. Então, entra oxigênio pela pele, entra oxigênio pela narina. E sai aquele gás carbônico todo só pela boca. Então, acaba complicando. Por isso que eles falam que o sapo bate com o papo, né? De tanto gás que fica ali na boca dele. A circulação deles é fechada, dupla e incompleta. Por quê? O coração é tricavitário. Então, lá no ventrículo, como só tem o ventrículo, mistura sangue venoso com sangue arterial. Isso deixa o animal pecilotermo, ou de sangue frio, né? Porque chega para a célula oxigênio, mas também chega gás carbônico. Então, a produção de energia é pequena, não é capaz de manter o corpo quentinho, né? Igual no nosso caso, tá? Sofre metamorfose, desenvolvimento incompleto, do ovo nasce o girino, do girino vai para o adulto. Sistema nervoso semelhante ao nosso, cérebro espinhal. Girino, ele é herbívoro e tem cauda. Adulto, e respiração branquial. Adulto, ele é carnívoro, tem patas e respiração pulmonar e cutânea. Existe 3 subclasses dele. A gimnophiona, que é uma classe ápoda, sem pés, no caso a cobra cega, é um anfíbio de corpo alongado. Quem vê uma cobra cega pensa que é uma minhoca grande, tá? Então, ela tem pouca diferença da minhoca, vive em terras úmidas também, enterrado lá. Então, ela é muito semelhante com a minhoca. Urodela são portadores de cauda, possuem 4 patas. Aqui a gente tem o tritão e a salamandra, que é um animal que permanece adulto com cauda. Neles a fecundação interna, né? Na salamandra, a larva, a xalote, torna adulta e reproduz. Nós chamamos isso de neotenia. É quando uma larva torna adulta e consegue reproduzir. Anura, quadrúpede, desprovido de cauda, né? Quando adulto, é no caso sapo. Produz glândulas paratoides, que produz veneno.
tipo as parótidas nossa aqui, é do sapo. Só que ele produz veneno nessa glândula. São venenosos e não peçonhentos. Terceiro ano. Quem está aí pode me explicar qual a diferença de venenoso e peçonhento? O que é ser um animal venenoso e o que é ser um animal peçonhento? Quem vai explicar para nós? Ninguém terceiro ano quer participar hoje? Peçonhento é aquele que, como que eu posso explicar? Que pode envenenar alguém, e venenoso é o que envenena com meio que com contato e essas coisas. É Ou não? bem quase isso, Augusto. Ó, venenoso é quem tem o veneno, mas não consegue jogar esse veneno sozinho, do nada. Você falou, tem que ter um contato. Peçonhento é quando tem o veneno e ele tem um dispositivo de inocular esse veneno. O sapo, tá lá as glândulas de veneno. Ele só vai jogar esse veneno se você cutucar lá, apertar ali. Aí o veneno vai sair. Se você não apertar aquela glândula, o veneno não sai. Vai ficar lá. Agora, peçonhenta, aí eu tenho escorpião, eu tenho a cobra, que tem meios de inocular, picar e inocular o veneno, tá? Isso mesmo. E eles são predadores de insetos. Encerrando, ó, cobra cega, salamandra, sapinhos, aqui, cheio de ar para poder sair. É a língua pegajosa, né? O sapo tá lá quietinho, não tá mexendo com nada. E o inseto tá aqui, voando e fazendo barulho em volta dele. Voando e fazendo barulho. De repente, esse bichinho se irrita, joga a língua dele, o inseto gruda na língua, porque ela é pegajosa, e ele vai enrolando essa língua e alimenta do inseto dessa forma. Ok, terceiro ano? Bom, então nós demos uma recordada boa hoje. Na quarta-feira que vem de manhã, a gente fala sobre os répteis, aves e mamíferos, e eu quero ver se à tarde a gente faz, vocês conseguem fazer atividade aí para a gente estar tirando dúvida, tá? Alguma coisa para a prova, tá bom? Faltam 2 minutinhos. Muito obrigada por quem permaneceu comigo, né, até agora. Eu agradeço.